Agora, nós vamos fazer contato com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, que mais uma vez atende a CNN, para falarmos especialmente sobre a decisão dos governadores de congelarem por mais 60 dias o ICMS cobrado sobre os combustíveis. Os governadores chegaram a anunciar o fim do congelamento de ICMS, mas decidiram prorrogar a medida e cobrar do governo federal mudanças na política de preços da Petrobras. Governador, bom dia. Obrigado por atender a CNN mais uma vez. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Alegria estar com você. Muito bom. Governador, antes da gente entrar nesse assunto dos combustíveis, o senhor já estava acompanhando, estava falando sobre Covid em São Paulo e no Rio, né? Essa percepção das autoridades de que nas regiões metropolitanas as coisas chegaram ao pior momento e a tendência é começar a melhorar com a interiorização da doença. Aí no Espírito Santo, vocês veem essa mesma página da pandemia, governador? Colombo, ainda não. Ainda nós estamos numa fase de crescimento da pandemia. Nossa expectativa é que nós cheguemos ao topo, ao pico, ao ápice dessa quarta onda de contágio agora na primeira quinzena e depois a gente comece a cair. Mas ainda estamos num processo de crescimento. Ontem mesmo o estado registrou praticamente 20 mil novos casos de Covid, com 15 óbitos, então nós ainda estamos num processo de crescimento. Tomamos aqui ontem algumas medidas em conjunto com o setor produtivo local, shows e eventos com público máximo, passaporte da vacina em bares, restaurantes, shows, eventos, passaporte da vacina para tudo, tá certo? Para que a gente possa, de fato, avançar cada vez mais na imunização da população. Temos mutirão hoje e amanhã de vacinação para as crianças, então nós estamos ainda num esforço grande aqui para a gente poder conter o contágio e a gente começar a inverter a curva e cairmos com relação à pandemia. Governador, então vamos ao assunto dos combustíveis, a decisão de vocês de congelarem por mais 60 dias o ICMS. O que é que vocês esperam em troca do governo federal com essa sinalização, com esse sinal de boa vontade oferecido a Brasília? O que nós queremos, na verdade, nós já estamos, esse mês de janeiro, completa 3 meses de congelamento do preço médio. Aqui no Espírito Santo, na verdade, desde setembro, 16 de setembro, eu determinei o congelamento do preço médio. Então, nós já chegamos aqui no estado a 5 meses de congelamento. E agora mais 2 meses, será fevereiro e março. Até dia 31 de março, o preço médio do combustível nos estados estará congelado, até porque o CONFAS ontem convalidou essa posição, que seria natural de convalidar, essa posição da grande maioria dos governadores. Mais de 24 governadores assinaram a concordância com o congelamento do preço médio. É bom a gente dizer que os governadores poderiam atualizar de 15 em 15 dias o preço médio. Então, nós já estamos aqui no Espírito Santo há 5 meses, mas no Brasil, como um todo, já estamos no 3º mês de congelamento. O que nós desejamos? Por que nós fizemos mais, tomamos mais essa decisão de congelar por mais 60 dias? Porque temos a expectativa que o Senado possa votar o fundo de equalização. O fundo de equalização permite que a Petrobras entre no jogo, que o governo federal entre no jogo de forma objetiva para poder equalizar o preço do combustível de acordo com o tributo federal ou o resultado do lucro da Petrobras, que cada vez que o petróleo aumenta de preço, a Petrobras também tende a aumentar os seus lucros pela equalização internacional, pela paridade internacional que existe na política da Petrobras. Então, assim, nós pedimos na carta que o governo possa rever essa paridade, com os preços internacionais, mas o que nós queremos efetivamente também é que o Senado vote o fundo de equalização para que a gente saia dessa crescente aumento do preço dos combustíveis provocado pela paridade e pela instabilidade política nacional. Pois é, governador, a gente tem podido observar, então, movimentações no Congresso, movimentações no Poder Executivo, incluindo as críticas do presidente da República em relação ao ICMS que é cobrado pelos estados. O senhor acredita que esse congelamento que já tem havido e agora que vai ser mantido por mais 60 dias, de que maneira pode causar algum benefício para a população que precisa abastecer o carro? E se, de alguma maneira, essa decisão acaba trazendo uma solução às próprias críticas do presidente da República?
Elisa, traz, prazer em falar com você, traz uma solução no sentido, com o objetivo de reduzir o impacto dos aumentos, mas não paralisa e não interrompe os aumentos. Então, com a hora que os governos estaduais deixam de corrigir o preço do combustível, da gasolina, do álcool, do óleo diesel, do gás, na hora que você deixa de fazer a correção, nós estamos abrindo mão de receita e nós estamos pressionando para que os postos de gasolina aumentem o preço do combustível. Mas tem dois fatores que nós não controlamos, que são os dois fatores mais importantes. Você vê que mesmo congelado o preço pelos governadores, a gasolina continua subindo. No início do ano agora, teve um aumento dos combustíveis, porque são os dois fatores mais importantes que afetam o preço dos combustíveis. O primeiro é a instabilidade política, que faz com que haja uma instabilidade econômica e você tem o preço, o valor do dólar cada vez mais alto, o valor do real cada vez menor. Não só as questões internas do Brasil, mas também as questões internacionais. Tá? A briga da Ucrânia, tudo isso pressiona o valor do dólar. Ao mesmo tempo, na hora que o dólar aumenta de preço e esses embates internacionais faz com que o preço do petróleo aumente, então a instabilidade aqui, aumento do dólar e o aumento do preço do petróleo, pela política da paridade internacional da Petrobras, isso causa uma explosão dos preços. Então, nós controlamos o nosso preço. Aqui nós não estamos corrigindo o preço médio do combustível, mas nós não controlamos o valor do dólar, nem controlamos a política da Petrobras da paridade internacional. Por isso que o nosso pedido na carta é que se vote a proposta do Fundo de Equalização, que está no Senado, e que o governo possa pensar, então, em mudar essa política da paridade internacional. Governador, nós temos acompanhado aqui as reuniões que Brasília tem feito para elaborar a chamada PEC dos combustíveis, né? E o presidente tem dito que quando enviar essa PEC dos combustíveis ao Congresso Nacional, desde que aprovada, será uma PEC autorizativa, ele no dia seguinte reduz os impostos federais sobre combustíveis. O senhor tem conhecimento, de alguma maneira, do conteúdo dessa PEC, mesmo que de forma genérica? Entende que ela pode ser produtiva nessa discussão ou encara como uma tentativa do presidente da República de transferir a responsabilidade? Se o Congresso não aprovar a PEC, a culpa é do Congresso. Se os governadores não zerarem os impostos, a culpa é dos governadores. É mais fácil aprovar o projeto que está no Senado. É mais rápido, mais fácil. O projeto já foi votado na Câmara, agora está no Senado. Todo esforço é válido. Todo esforço é válido. Se o governo quer abrir mão de receita, todo esforço é válido. O problema é que CID, PIS, PIS, COFINS e CID, agora que você soma isso, dá um percentual pequeno. Então, se você retira um tributo incidente sobre combustíveis, mas você não retira os dois fatores que de fato aumentam o preço dos combustíveis, que é a instabilidade econômica nacional e internacional e a paridade. Então, assim, você vai tomar uma decisão semelhante à decisão que nós tomamos com o congelamento do preço médio dos combustíveis. Então, causa efeito? Causa. Reduz um pouco o aumento? Reduz, mas não resolve o problema. O Fundo de Equalização pode resolver de forma definitiva o problema. Governador, aproveitando que a gente está com o senhor aqui e que tem intimidade com o assunto do ICMS, para poder traduzir para quem nos assiste, no estado de vocês, por exemplo, no Espírito Santo, o ICMS faz a diferença em quais setores? Para a gente conseguir traduzir isso e compreender a importância de um imposto que faz a diferença no orçamento do estado. Sim, faz muita diferença. O ICMS, para nós aqui no Espírito Santo, incidente sobre energia, sobre telecomunicação, sobre combustíveis, aqui no nosso caso, na área do setor de distribuição, né? Então, assim, o ICMS é o principal tributo dos estados, né? Não tem tributo mais importante. No Nordeste e no Norte, o Fundo de Participação dos Estados, que é um repasse dos recursos que o governo federal faz, né, que é uma parte do IPI, do Imposto de Renda, é também tão importante quanto o ICMS. Mas na região Sudeste, na região Sul, né, mas também no Nordeste, o ICMS é o principal tributo e,
por isso que a gente tem que olhar com muita responsabilidade qualquer política que a gente faça, que a gente adote com relação ao ICMS. Governador, o senhor acredita que esse assunto possa não ser contaminado pelo ano eleitoral, de alguma maneira? Não é fácil, num ano eleitoral, um assunto tão importante quanto esse, não contaminar o debate, né? Por isso seria bom a gente achar um caminho para todo mundo, né? Para o presidente da República, para governadores, para parlamentares, a gente achar um caminho que possa proteger a sociedade dessa variação do dólar e da variação do preço internacional do barril de petróleo. É fundamental. É fundamental não só num ano eleitoral, porque o debate pode aquecer, pode esquentar no ano eleitoral, mas é fundamental para a população brasileira, a população que depende de usar o seu carro, quem usa o carro por de aplicativo, quem usa o táxi, quem tem que trabalhar de carro, quem tem que os meios de transporte. Então, o preço do combustível tem sido um dos principais problemas da inflação, do crescimento da inflação. Então, no ano passado, em especial, nós tivemos um IPCA de mais de 10% e os combustíveis foram os grandes vilões, tá certo? Desse aumento da inflação. Então, é preciso que a gente ache um caminho, a gente não ficar só olhando o lado dos acionistas da Petrobras, tá certo? Porque os acionistas da Petrobras estão 100% protegidos, né, com a política da paridade internacional, mas a população está desprotegida. Então, o fundo de equalização, que pode buscar parte da receita da Petrobras, parte da receita de importação de petróleo, para fazer o fundo de equalização, isso pode resolver de forma definitiva e dar tranquilidade à população brasileira. Governador, obrigada, pela gentileza. Conversamos então com Renato Casagrande, governador do estado do Espírito Santo. Bom trabalho aí por hoje, sexta-feira. Bom dia para o senhor. Bom dia a vocês. Obrigado, gente. Obrigado, governador. Bom dia.